Olá, boa noite a todos do Centro Espírita Francisco de Paula e também, né, de quem estiver assistindo, né, e isso independe de qual centro seja, a mensagem, né, ela está para ser compartilhada com todos, né, principalmente se tratando da mensagem da doutrina espírita, do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, enfim. Então, saúdo a todos. Bom, mais uma vez pelo meio virtual, né? Enquanto durar essa pandemia, essa situação que todos nós estamos sentindo na alma e até, de certa forma, já foi bastante abordada, né? Comentada, e até acredito que ainda vamos tratar desse assunto por um certo tempo. Bom, mas não é sobre isso que eu vou falar hoje. Eu escolhi um tema que é motivo de debate, de estudos, né, de análises milenares, né? Por que sofremos? Por que sofremos? Na verdade, quem sou eu para esgotar este assunto em 40 ou 50 minutos, ou se fossem 2 ou 3 horas? É algo bastante complexo, né? E o que eu vou apresentar, né, é algo muito sucinto, baseado em duas coisas que eu acredito que eu vou apresentar adiante, né? Que são motivo de nossos sofrimentos, né? Para a nossa reflexão, para que a gente possa, de fato, olhar para dentro e buscarmos as razões profundas, porque a gente tem o hábito infeliz de ficarmos na superfície e de criarmos um verniz, né? Um verniz para que as coisas se acomodem externamente, quando de fato por dentro não estamos assim tão bem, ou não estamos bem, principalmente nesses tempos. Então, por que será? Por que sofremos? Né? Como eu falei, é um assunto milenar e que é tratado por todas as religiões, né? Cada uma ao seu modo. A filosofia, sem sombra de dúvida, né? Vem ao longo dos tempos discutindo, né? Não oferecendo soluções prontas, né? A filosofia nos faz pensar, refletir e principalmente questionarmos. Então, aqui agora, o meu objetivo é muito mais fazer com que nós busquemos este auto-questionamento, eu diria assim, né? Essa visão profunda e não nos limitarmos a receitas prontas. Tá? Bom, então vamos lá, né? Eu começo com um trecho de uma letra, de uma música, né? Quando o sol bater na janela do seu quarto, um sucesso entre tantos outros da banda Legião Urbana, uma composição do Renato Russo. E esse trecho, ele diz muito, né? Ele é bem, na verdade, interessante e tem tudo a ver, né, com o tema. Lógico, né? Senão não teria colocado. Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Pode parecer meio estranho para algumas pessoas, né? Ou ter passado desapercebido quando ouviu, ou ainda até hoje quando ouve essa música, mas eu me lembrei, eu li, não lembro se eu li, na verdade, ou se
eu ouvi do próprio Renato Russo numa entrevista, ou é um jornalista que, enfim, escreveu quando lhe perguntou o porquê da letra, né? Aquelas entrevistas normalmente acontecem, né? Fazem parte. E ele disse o seguinte, que boa parte da música foi inspirada numa carta, acho que foi uma carta que foi encontrada, um texto que foi encontrado, se não me falha a memória, na Inglaterra. Bom, não vou lembrar detalhes, né, mas assim do século XVII, alguma coisa assim, e que assinada, né, na verdade assinada não, desculpa, anônima. E ele se encantou com aquele texto e, enfim, se inspirou para compor mais uma de suas pérolas musicais, né? Tudo é dor, e toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. De fato, né, o sofrimento, primeiro que ele é provocado por nós mesmos, vira um ciclo vicioso e quando exatamente buscamos resolvermos, né, vamos dizer assim, sanarmos essa dor com mais desejos, ou desejo, mais dor sentiremos. Porque aí desejo é algo muito mais abrangente e até profundo, né? E que diz muito mais do que a gente, de repente, está acostumado, né, a pensar ou quando nos referirmos à palavra desejo. Então, quando a gente busca, né, exatamente suprir algo com um desejo, não que a gente não possa ter, né, aliás, faz parte da natureza humana, e do nosso estágio evolutivo, certamente. Mas como a gente deseja, né? E esse desejo é motivado, se assim eu posso dizer, para onde? Ou seja, qual é o objeto do desejo, para onde eu estou focando e desejando? Porque se é exatamente para suprir o que não tem como ser resolvido, né, através de mais desejos, porque de fato isso vai ser como né, que acontece um ciclo vicioso, como eu falei, né? Bom, então para desenvolver este assunto, achei interessante, porque aí está o motivo do sofrimento, né? Pode parecer simplista, mas é muito profunda essa frase, né? Enfim, esse trecho da letra da música Quando o Sol Bater na Janela do Meu Quarto, né? Então, vamos ver aqui. Eu vou tirar um pouquinho a imagem, porque senão vai ficar em cima do texto, provavelmente. Para a gente poder entender onde eu quero chegar, vamos falar rapidamente de Siddhartha Gautama, ou Gautama, que ficou conhecido como Buda. Né? As pessoas às vezes falam Buda achando que era o nome dele, né? Não, era Siddhartha Gautama, ou Gautama, né? Buda quer dizer o iluminado, então aquele que se iluminou, né? Que alcançou a autoiluminação. Siddhartha Gautama, né? Ele nasceu por volta de 556 a.C., nessa cidade, capital de um pequeno reino próximo ao Himalaia, onde atualmente é a fronteira com o Nepal. Bom, alguns já conhecem, né, a história, mas eu vou lembrar aqui, né? Ele era príncipe. E o seu pai, o rei, queria, claro, que ele
se tornasse o próximo rei imperador, né? Muito rico, muito rico. E vivia Siddhartha Gautama cercado de luxo, cercado de prazeres, cercado de, enfim, né, de tudo, do bom e do melhor. E detalhe, o mais importante, ele não conhecia o sofrimento. Eu digo, não ele sofrendo, né? Não ele. Não conhecia, não sabia como era o mundo, porque o pai, porque ele vivia dentro de um imenso palácio, né? Mas imenso, imenso mesmo, como uma cidade, né? E cercado por altas muralhas. E o pai o impedia, o proibia. Na verdade, o cercava de tantas coisas, de tantos prazeres, né? Que, na verdade, Siddhartha não ainda tinha assim tão despertado, né, o interesse em conhecer o que havia do lado de fora do palácio. Mas, quando ele completou 29 anos, olha só, 29 anos, né, ele resolveu, sim, sair, né, escondido, disfarçado. Ele saiu no seu cavalo do palácio e, então, ele teve um choque, porque aí ele pôde ver realmente a realidade nua e crua. Pobres, esfomeados, doentes. Ele viu a morte de perto, né, porque pessoas morrendo. Enfim, né, é só ler a história, não vou lembrar aqui detalhadamente. E aquilo o tocou profundamente, né? Ele viu que aquela realidade não era a realidade, era uma farsa, né? O pai o protegia e, enfim, durante todo aquele tempo ele achava que aquele era o mundo, mas não. Então ele resolveu entender tudo isso, a dor e o sofrimento, e simplesmente ele ele não volta para o palácio. Ele procura os ascetas, né, os peregrinos, enfim, para se isolar do mundo e buscar uma resposta para a dor e o sofrimento, ou seja, algo que o libertasse daquilo, porque realmente não era como ele esperava. Então ele se tocou profundamente da dor, né? E queria entender por que isso. Por que isso? Bom, e resumo da ópera, né? Todos sabem que ele se iluminou, mas não foi fácil, até porque ele foi para um determinado extremo, como ficar em jejum por dias e dias, se não me falha a memória, por 15 dias, e mortificações, tentando encontrar uma resposta, inclusive deitando sobre esqueletos, né? Ou seja, restos mortais. E, enfim, resumidamente, ele entendeu que o caminho era o caminho do meio, ou seja, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, como diz o ditado, né? Mas sim o caminho do meio e do equilíbrio. E aí se tornou o Buda, o iluminado. O caminho do meio é exatamente o que nós devemos buscar para evitarmos a dor e o sofrimento. Todo tipo de excesso, todo tipo de radicalismo, os extremos serão sempre perigosos, né? E conforme o slide anterior, a dor, né, segundo o Buda, ela era alimentada por buscarmos alimentarmos os desejos de todo tipo, todo tipo de desejo, né? Então, a dor, o sofrimento, o tema da palestra, está relacionado a um querer excessivo, vamos dizer assim, né? Um querer além da conta. E o Evangelho, né, tem resposta para isso, lógico, né? Veremos
ao longo aqui do nosso, enfim, vou chamar de bate-papo. Infelizmente a gente não pode interagir, né? Mas vamos imaginar, né? Mas eu gostaria de, então, trazer primeiro essa lição de Buda, né? De que o caminho do meio é o que importa. Aliás, toda a sua doutrina foi pautada nesse equilíbrio, né? O caminho do meio. Bom, mas vamos continuar em nossa peregrinação, né? Na Grécia, pois na Grécia, não muito tempo depois da iluminação de Buda, um outro homem ficou conhecidíssimo, não? Né? Como o filósofo dos filósofos, o pai da filosofia, ou seja, estou me referindo a Sócrates. Enfim, ficou conhecido, inclusive, como o autor desta frase: conhece-te a ti mesmo, mas não é dele. Tá? Sócrates, como era comum, fazia parte da cultura, da religião grega, né? Enfim, se eu posso chamar de religião, mas enfim, né? Da cultura, fazia parte procurarem os oráculos, né? Para saber a respeito do destino, obter orientações. E Sócrates, então, foi ao templo de Apolo, né? O oráculo, na verdade, na cidade de Delfos, né? Então, ele ficou bastante impressionado quando ele chega. Ele se depara com 3 frases, 2 eu estou trazendo para a nossa reflexão. A primeira é: conhece-te a ti mesmo. E a segunda, quase, acho que não é falada, né? Não é divulgada: nada em excesso. Conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Inclusive, ele ouviu, né, da pitonisa. Pitonisa era como se fosse um médium, né? Na verdade, era uma mulher preparada, médium, que recebia essa instrução, né, chamado oráculo, no caso, o templo de Apolo. E a pitonisa, podemos dizer que incorporada, né, por um espírito, disse para ele: olha, você é o homem mais sábio de toda a Grécia. Como se quisesse dizer assim: o que você está fazendo aqui, né? E então, a partir daí, aí surgiu aquela outra expressão, né? Eu só sei, enfim, né? Que nada sei, que foi repetida por outros tantos. Mas a essência é a seguinte: que para a gente suprir o sofrimento, se nós seguirmos, se nós nos pautarmos, entre outras coisas que eu já vou falar aqui na palestra, mas no caminho do meio de Buda, né? Nada que tem a ver com o que está aí, né? Nada em excesso, né? Assim como o conhecer-se, ou melhor, nos conhecermos a nós mesmos, né? Nós evitaremos boa parte dos nossos sofrimentos. Porque sofremos, primeiro, porque não nos conhecemos, em segundo, porque vivemos num ciclo vicioso de alimentarmos somente aquilo que é um desejo irrefreável, né? Um desejo compulsivo até, né? Então, primeiramente, falando do conhecimento, Jesus nos deixou a máxima em relação a isso quando falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é isso? Conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade é essa? Será que essa verdade ela está fora?
Será que essa verdade ela está longe? Será que essa verdade ela está escrita em algum código mágico? Será que essa verdade ela é inacessível? Bom, não, né? Porque senão Cristo não nos diria para que a gente conhecesse, buscássemos a verdade. Bom, isso dá pano para manga, né? Mas o nosso objetivo aqui é falar sobre sofrimento. Então, se buscarmos nos conhecermos, saberemos de fato o que nos faz mal, né? Saberemos de fato onde que como que se diz, né? Onde que o calo aperta, dói, né? Enfim, se buscarmos esse autoconhecimento, saberemos o quanto somos, às vezes, pretensiosos, arrogantes, vaidosos, mentirosos. Por mais que nos doa, mas é necessário muita coragem, né, para nos conhecermos, olharmos para o espelho da alma, para esse mergulho, esse tete a tete conosco não é fácil, porque nós vamos nos deparar com as nossas sombras, porque nós vamos nos deparar com as nossas mazelas, e é duro, mas precisamos reconhecer isso, porque aí está a causa do sofrimento, quando a gente quer esconder de nós mesmos a fera que habita em nós, né? Ainda cheio de mazelas que somos. Então, primeira coisa, nós nos conhecemos de verdade? Estamos dispostos a nos conhecermos de verdade? A procurarmos a nossa essência e descobrirmos, né, o que realmente vale a pena e o que está no mais profundo do nosso ser, que é a essência que somos de fato, né? E não a aparência, não é o ter, mas sim o ser. Bom, então, vamos encontrar no Livro dos Espíritos uma das questões que eu acho muitíssimo interessante, que tem tudo a ver com o que estamos falando, que é a questão 919. Então, perguntou Kardec aos espíritos qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Veja bem, se eu busco me melhorar e com isso e também desejo resistir à atração do mal, é lógico que eu vou ser, né, mais feliz, né? Ou pelo menos menos infeliz. E veja a resposta dos espíritos. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Enfim, né, se referindo a Sócrates. Porque realmente o conhece-te a ti mesmo ficou famoso, essa frase ficou famosa graças a Sócrates e lhe atribuíram a autoria. Mas, como vimos, ele encontrou essa frase na entrada do templo de Delfos, né? Em Delfos, ou seja, de Apolo. Bom, então qual é o meio prático mais eficaz, na verdade, de evitarmos o sofrimento? Poderíamos trocar, com todo respeito a Kardec, né? Trocar ou brincarmos um pouco com essa frase, ou dizermos assim, né? Vamos parafraseando Kardec, né? Em relação ao evitar o sofrimento, né? Porque, repito, se a gente quer se melhorar e quer resistir à atração do mal, é porque a gente quer ser melhor e mais felizes. E, consequentemente, evitar a dor e o sofrimento, né? Por que sofremos? Porque nós, de fato, a gente dá vazão
aos nossos desejos e impulsos, né? Sem buscarmos essa compreensão sobre nós mesmos. Então, a resposta dos espíritos é bem clara. Conhece-te a ti mesmo, como se também nos dissessem, né? Conhece-te a ti mesmo e evitarás os seus sofrimentos, as suas dores e serão mais felizes. Então, aí está uma regra de ouro. Aí está uma regra de ouro. O que será que Buda, na verdade, fez? Olha, ele se conheceu, né? Ele foi no mais profundo do ser, ele mergulhou, né? Não foi fácil, né? Assim como Sócrates e tantos outros. É exatamente o caminho. É a regra de ouro. Conhece-te a ti mesmo. Porque do que vai valer, né, a gente conhecer fora? Se, na verdade, todo o tesouro está dentro. Então, fica essa reflexão, né, porque realmente vai nos poupar de males, não de todos. Mas, pelo menos, a gente vai dar um primeiro grande passo para evitar tantos dissabores, né? Sabemos que a vida na Terra, né, no mundo de provas e expiações, ainda é um mundo de provas e expiações. Não vamos nos iludir de que já estamos num mundo de regeneração, porque a gente está a caminho. É só a gente olhar à nossa volta. E, aliás, a própria situação do mundo, né? Atualmente, essa crise toda faz parte desse processo ainda de transição para o planeta da regeneração ou para o mundo da regeneração, né? Como encontramos primeiramente no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre as moradas na casa do Pai. Bom, então, continuando, para a nossa reflexão, e quanto a outra máxima ou a outra expressão que Sócrates encontrou também, né, no templo? Nada em excesso. Vejam o que nos diz os espíritos em relação à pergunta de Kardec, a pergunta 716. A natureza não traçou o limite do necessário em nossa própria organização? Sim, mas o homem é insaciável. A natureza traçou limites de suas necessidades na sua organização, mas os vícios alteraram a sua constituição e criaram para ele necessidades artificiais. Nada em excesso. Pois é, aqui a gente entra naquela discussão, dá pano para manga também, né? Uma outra palestra sobre o necessário e o supérfluo, né? Então, nada em excesso quer dizer, nós temos o necessário. Veja bem, não é que a gente não tenha que correr atrás do sustento, é claro, né? Temos que pagar as contas, os boletos vão chegar, né? Tem que pagar as contas e tem que comer, tem que pagar a luz, tem que pagar a internet, e etc., comprar remédio, enfim, né? Mas a gente cria, como colocaram muito bem os espíritos, né, necessidades artificiais por conta dos nossos vícios, das nossas mazelas internas, devido ao homem ser ainda, como eles colocaram, insaciável, apesar da natureza ter traçado os limites, dizendo assim, como se a natureza dissesse, né, olha só, vocês têm o necessário, está aí, por que querem mais? E aqui, é claro, né, é para a gente refletir a respeito exatamente desse além do necessário, porque veja como as coisas estão interligadas, porque quanto mais a gente mais quer. Por isso, o nada em excesso está ligado ao que eu falei antes, do equilíbrio, né,
com relação à nossa satisfação interna, quando eu falava há pouco, né? Quando eu coloquei aqui o trecho da letra da música do Renato Russo. Tudo é dor, mas a dor vem do desejo de querermos mais, né? Toda dor vem do desejo de não sentirmos dor, mas como é que a gente está buscando saciar a dor? Com mais desejos que alimentem além do limite, além daquilo que a natureza traçou como limite para as nossas necessidades. Ok, a gente precisa comer, né? A gente precisa ter um teto para nos abrigarmos, a gente precisa, são as necessidades básicas, né? Tem aquela pirâmide, né, de Maslow, não é isso? Então, tudo bem. Mas quando a gente começa a inventar, como se diz na gíria, né, inventar moda, as coisas começam a complicar. Aí está também a causa dos sofrimentos. Então a gente deve, primeiro, claro, né, isso concomitantemente, ao mesmo tempo nos conhecermos, ao mesmo tempo trabalharmos essa questão do excesso, né, dentro de nós. Vejam que é tudo um olhar para dentro, né? É o autoconhecimento. É o autoconhecimento. E aí, assim, a gente começa a trabalhar mais essa questão do sofrer. Porque o sofrimento é causa nossa, a gente mesmo, né? A gente quem a gente cria o próprio problema, que é o desejo, e vai buscar uma forma de saciar, gerando mais problema. Bom, então, esse pensador, John Piper, né, ele disse algo muito interessante que eu coloquei aí, em relação ao necessário e o supérfluo. A marca da cultura de consumo é a redução do ser para ter. Bom, aqui a gente entraria, né, num outro tema, o consumismo, né, e a sua relação com o capitalismo selvagem, é outra praia, né, mas quem sabe outra ocasião. O meu objetivo mesmo é levar a reflexão em relação ao que ele aí colocou, o John Piper, né, de que a gente está trocando o ser pelo ter. E aí o ter é aquilo que mais carrega a ilusão. Porque se a gente coloca a nossa felicidade nas coisas perecíveis, nas coisas materiais, e nos aprisionamos, isso, claro, vai nos levar a mais e mais sofrimento. Afinal de contas, são coisas perecíveis, né? É lógico. Agora, se eu coloco essa felicidade no ser, aí sim. Aí sim eu consigo trabalhar melhor dentro de mim essa questão do sofrer. Porque eu estou dando ênfase ao ser. Mas o que acontece na nossa cultura? Como muito bem colocou o Piper, que a marca hoje, a cultura, a sociedade é uma sociedade de consumo, é cada vez mais instigar a busca do ter, em detrimento do ser. Que tem tudo a ver com o que eu falei antes, do nada em excesso, de nos conhecermos. Quando eu falei nos conhecermos, vamos lá, quais são de fato as nossas necessidades? Pois é, quais são? Né? Então, é exatamente a reflexão que eu gostaria de trazer para vocês nesta noite. Tá? Bom, e vamos encontrar em Filipenses, capítulo 4, versículo 6, uma carta de Paulo, né, aos Filipenses. Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus.
como se fosse assim, né? Olha, não se preocupem, né? Não gerem mais ansiedades. Pelo contrário, entreguem a Deus, né? Claro, é a fé também, né? A fé, a certeza de que temos o necessário, que Deus proverá, lógico, trabalhando, buscando estudar, tudo isso, mas sem o afã, né, desesperador de conquistar mais e mais, ou como eu falei antes, de muito mais ter e quase nada ser. Então, não vamos alimentar a nossa ansiedade, porque ela já é alimentada por essa cultura do consumo, não é verdade? Já é instigada por essa sociedade. Então, entreguemos a Deus. É isso que Paulo quis dizer. Foi esse o recado que ele mandou para os filipenses através de sua carta, de uma de suas cartas, né? Não andeis ansiosos por motivo algum. Pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus. Poderíamos trocar essa... Vou fazer uma provocação, né? Poderíamos trocar aí a palavra solicitações por desejos? Que tipo de desejo a gente vai entregar? Entregar não, declarar na presença de Deus. Será que eles serão aceitos? Vamos entender assim, né? Por Deus? Não, veja bem, Deus não é um carrasco, Deus não é um ser que vai estar julgando, um ser julgador, né? Não é isso. Eu quero que, na verdade, a nossa consciência, o tribunal é o da consciência, né? Mas eu quero dizer o seguinte, tá aí uma boa, vamos chamar de receita, né? Se assim eu posso dizer. Mas quando a gente tiver em dúvida, né? Quando a gente tiver em dúvida, será que este meu desejo, essa minha vontade, isso que eu estou querendo, seja lá o que, eu consigo declarar isso na presença de Deus? Fica para a nossa reflexão, né? Porque aí provavelmente a gente vai conseguir lidar mais com essa ansiedade e com esses desejos, né? Quando eu falo desejo, é desejo de comprar uma outra casa, melhorar aqui, comprar um outro carro, engordar a conta bancária, e etc, etc. Enfim, será que é isso mesmo? Será que é aí que é o que eu quis dizer também, né? Com relação aos excessos, tá? Então, gente, temos essas duas máximas, né? Essas duas pérolas, eu diria, né? Pérolas para, além da reflexão, para que a gente possa trabalhar isso no nosso dia a dia, para que a gente possa evitar o sofrimento. É por aí que a gente vai conseguir evitar muitos dos nossos dissabores. Claro, a gente hoje sofre também, a gente aprende com a doutrina, a questão, né, das provas, né, do que a gente, conforme a gente viveu em outras vidas, hoje a gente sofre um reflexo daquilo lá de trás, etc. Mas e daqui para frente? Aliás, o que a gente sofre hoje está muito, muito, muito ligado exatamente por termos faltado lá em outra vida, em outras vidas, um conhecimento profundo sobre nós mesmos e porque certamente praticamos muito, vivemos no excesso. Vivemos no excesso. E aí excesso de uma forma muito geral, né? A questão do desejo. Então, que entendam o que eu quero dizer com desejo, né? Estou me baseando lá no que Buda ensinou, na música do Renato Russo, que é o ciclo vicioso do mais querer. É isso, o ciclo vicioso
do mais querer, porque desejos todos temos, somos seres humanos, é normal e é saudável até agora. O excesso é que é o problema, né? Então, essas duas máximas que ficavam, né, logo na entrada, né, do templo de Apolo, em Delfos, né, não estavam lá à toa. Homem, conhece-te a ti mesmo e nada em excesso. Bom, pessoal, e para quase finalizar, eu quero indicar, né, talvez já conheçam, caso não, a série psicológica da Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Maravilhosa essa série, que vai exatamente tocar nessas feridas aí, do ter, o ser, a questão do excesso, do autodescobrimento, o autoconhecimento. Vale muito a pena estudar, ler não, estudar, ler e estudar, né? A série psicológica da Joana de Ângeles, trazendo conceitos interessantíssimos da psicanálise, da psicologia analítica, da psicologia transpessoal, enfim. Não é à toa que é a série psicológica da Joana de Ângeles, porque vai tratar exatamente deste tema do sofrimento, né? Por que sofremos? Então, eu espero que eu tenha contribuído para o entendimento em relação à questão do sofrimento, que a gente possa, a todo instante, né, que a gente possa buscar esse entendimento, fazendo esse autoquestionamento todo o tempo, né, para nós mesmos. E também, que é o autoconhecimento, é claro, um assunto muito, muito vasto, muito, muito mais profundo, né? Não dá para tratar aqui em alguns minutos, né? Tanto é que é uma obra extensa, né? Essa da Joana de Ângeles, que eu super recomendo, então, para que vocês possam aprofundar nessa questão do sofrimento. Bom, então fique com Deus, mais uma vez, muito grato pela oportunidade de trabalho. Tomara chegue logo o momento, né, que a gente possa nos encontrarmos, que a gente possa fazer isso realmente presencialmente, né? Mas vamos ter paciência e fé de que está tudo no controle de Deus, né? Nada acontece por acaso. Nessa situação que o mundo está vivendo, muito triste, lógico, né? Muitos desencarnes, né? Desencarne coletivo, mas há uma razão, né? Oremos, vibremos pela paz, pelo amor e façamos a nossa parte ficando em casa, né? Beijo no coração e até uma próxima.